Olá, eu trago para você mais uma palestra do primeiro Congresso Mineiro de Inovações na Medicina. Desta vez o Dr. Roberto Botelho. Ele falou sobre empreendedorismo na medicina, bem neste auditório aqui no Memorial Chico Xavier. O Dr. Roberto Botelho foi apresentado pelo professor universitário Dr. Lineu Miziara, que é neurologista e dá aula na Universidade de Uberaba. O Dr. Roberto Botelho se formou na Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, fez a sua residência em cardiologia no Instituto Dante Pazanese, em São Paulo, fez a especialidade em hemodinâmica também lá no Dante, depois concluiu o seu doutorado na Universidade de São Paulo e é pesquisador da Universidade de Harvard e é um dos pioneiros mundiais da telemedicina. Mas talvez o que melhor defina o Roberto é uma frase que, certa vez, meu pai falou, o Dr. Lineu, a quem o Roberto carinhosamente chamava de chefe. Ele disse assim: o Bob não é desse mundo. Não deve ser desse mundo quem, no interior de Minas, construiu um hospital que, de tão moderno e bonito, parece saído dos livros de ficção científica. Quem, no interior de Minas, coordena um centro de pesquisas que publica artigos baseados em estudos multicêntricos, de impacto inquestionável, com milhares de pacientes. Não deve ser desse mundo quem, no interior de Minas, faz tanto bem para a humanidade. Não deve ser desse mundo quem, apesar de tanta bagagem, mantém uma simplicidade inquestionável, é totalmente desprovido de empáfia e tem uma alegria contagiante em fazer o bem. Dr. Roberto. Obrigado, Li. Enquanto a gente conecta aqui a apresentação, vira a Uberaba, o Dr. Adip tinha uma frase interessante, que ele falava que as pessoas sempre começavam uma apresentação dizendo que estava muito feliz, que estava em casa, né? Agora aqui não tem jeito. Quando a gente vai falar de inovação em medicina, eu já queria começar inovando com esse tipo de apresentação que eu sugiro para os jovens. E, nesse aspecto, eu tenho aqui uma posição que, para os jovens, eu trago esse conteúdo como título de sugestão. E para os meus professores, que é um privilégio, uma honra falar dos meus professores, eu apresento humildemente para o julgamento, para vocês verem se o esforço feito, doutor Jaime, valeu a pena, e se tiver que corrigir, depois bate o chicote, viu, Sheila? E você vai e fala que você não tem familiaridade com palestras, você prefere dar aula? Imagina, o cara começa para falar de inovação e não conecta o computador. Isso é divertido. Mas eu vou navegar por aqui. Aqui tem um laser pointer? Não. Eu vou navegar, veja, eu coloco uma agenda do que a gente vai falar. Essa agenda, ela está na nuvem. E eu posso buscar informação em cada tópico desse slide poluído e aprofundar na medida do tempo do público ou não. Então, eu posso fazer uma agenda como eu vou mostrar para vocês. Eu começo por definição e vou seguir um caminho. Falar sobre capital social, depois eu vou falar sobre o determinismo tecnológico, o conceito de singularity, a tecnologia disruptiva, o valor do sinal e o preço do ruído. Então, eu vou navegar por isso aí. Dentro de cada tópico desse, eu busco informação. Se eu precisar de um vídeo que está no YouTube, eu busco aqui, e a gente navega de acordo com o tempo. Então, para começar, era só o computador responder o toque. Opa, está aqui. Travou total, é a internet. Esse é o problema de você estar dependendo da internet. Vamos ver se eu vou aqui. Pronto. Definir o que é o empreendedorismo. Vocês vejam que o slide é em inglês. Depois, no final, espero que a gente tenha tempo, eu vou contar para vocês, porque eu não faço mais slide em português. É muito divertido isso, e vocês vão me entender. Aquilo eu sei que não é problema, mas para o jovem eu já recomendo, deletem a língua portuguesa da vida de vocês. Deletem.
Olha que coisa pesada, mas deletem. Eu vou mostrar para vocês por quê. Ele começa o empreendedorismo em dominar o mínimo de tarefa necessária. O cidadão não sai por aí, eu vou empreender em nave espacial. Você tem que empreender numa área que você domina. E, fundamental, é preciso ter autoridade formal. Então, se você quer empreender, né, Holmes, em dermatologia, tem autoridade formal em dermatologia, senão o seu empreendimento não anda. O mundo é muito competitivo. Parta desse princípio. É preciso ter uma formação muito sólida. Tem que exercer o domínio de uma produção, e isso é fundamental. Vocês vão ver em todo empreendedor, que não é para o seu benefício individual, é para o coletivo. É preciso dominar para o coletivo e não para o individual. E vocês vão observar que o resultado do empreendedorismo não basta para o empreendedor. Então, o cidadão resolve empreender uma rede de açougue. Chega no fim do ano, deu certo o empreendedorismo, ele está ganhando muito bem, não basta, Denito, ele vai mudar, ele quer outro. Então, para o empreendedor, não basta o resultado do empreendedorismo. Se bastar, revise seu conceito, você não é empreendedor. Da mesma forma, quando a coisa dá errado. Essa tecnologia, o que eu estou vendo aqui é o contrário. Esse é o pointer? Eu já passei da idade de ter um controle. Há 4 traços que nós temos que observar, desenvolver na nossa personalidade. O primeiro deles é imprescindível, que é você tem que se moldar. Se vocês visitarem as lojas do Martins, o maior atacadista da América Latina, o indivíduo, para começar lá como diretor executivo, ele começa como caixa de supermercado, ele trabalha no açougue, ele faz pão na padaria, ele embala, ele compra saco para embalagem. Então, você tem que ter o shape shift. Então, dentro do seu empreendedorismo, você tem que conhecer tudo. E você tem que estar preparado para desenvolver diferentes tarefas. Às vezes você vai negociar, às vezes você vai no banco buscar dinheiro. Você não pode dizer, não, eu sou médico. Eu não vou no banco pedir recurso. Eu não entendo de planilha. Eu não sei fazer um business plan. Não. Você tem que navegar. E o mundo hoje não permite o que eu vou mostrar lá na frente, o efeito silo. Eu sou médico, cardiologista, eletrocardiografista, ritmologista. Não me mostra um problema de válvula. Não serve. Você tem que co-desenvolver, que você tem que entender a necessidade da sua coletividade, ninguém empreende sozinho. Se você vai empreender no hospital, você tem que entender da portaria ao diretor clínico, e todos têm que estar envolvidos no empreendedorismo. Transformar a situação, e especialmente no Brasil, transformar crise em oportunidade, e crise é oportunidade, é vender sandália na Índia. E eu falo para vocês com muita propriedade, onde houver crise, vá lá, ali que se prospera a oportunidade. Na crise que o fraco morre, e o preparado tem oportunidade, e é um traço imprescindível. Vocês verão que aquele que não é empreendedor, ele costuma se justificar. Não deu certo porque teve a crise, porque o juro aumentou, porque o governo é corrupto. É culpa sempre da terceira pessoa. Você tem que transformar, e isso eu trago para vocês 200 exemplos, que transformaram a crise em oportunidade, e faz parte da personalidade. E você tem que se adaptar e ser flexível para situações. Hoje, muito mais. A flexibilidade, ela é uma característica imprescindível para o empreendedor. Caminhando, se vocês forem pesquisar sobre o tema, vocês vão ver que é imprescindível o capital social. O que é o capital social? O capital social são aqueles estímulos subconscientes, subliminares, que a vida nos deu de presente. Na maioria das vezes, são líderes que nos influenciaram, mesmo que a gente não tenha consciência. Então, quando eu entrava na enfermaria de neuro e vi o Dr. Jaime, a bagagem que ele tinha
que estava por trás de um avental branco, muito bem passado, mas uma postura erudita de um professor da Duke, isso é capital social. E o aluno, mesmo que ele não tenha consciência daquilo, esse capital social impregna. Esse é o capital social de background. Existe um capital social tão importante quanto, que é a sua rede de relacionamento. Então, nesse aspecto, em Uberaba, no memorial, eu mostraria para vocês 3 exemplos. Eu vou mostrar um exemplo de um capital social que eu não posso falar dele mais que 3 minutos, porque eu não aguento. Até hoje, a minha emoção, ela se abala. O Dr. Guerra conviveu com o Dr. Lineu, é um capital social da Faculdade de Medicina. Entende, esse cara, ele foi um empreendedor, talvez dos maiores que eu conheci. E vocês podem dizer, mas como que o Lineu foi empreendedor, se o seu patrimônio material se restringiu à casa que ele morava, e ele nem era dono do consultório? Ele foi empreendedor do melhor capital que os empreendedores têm, empreendedor de gente. E ele tinha um fascínio, e depois retrospectivamente, visitando a obra do Lineu, visitando a biblioteca do Lineu, é impressionante. Esse cara, ele deve ter visitado muito o Leonardo da Vinci, porque ele empreendia gente. E não bastava a ele o resultado do empreendedorismo. Ele era livre, né, Hector? Você conhecia. Então, esse capital social me apresentou Friedrich Nietzsche, e lá ele destacou: você só pode falar quando não pode calar, e só fale daquilo que superou. Então, quando eu venho aqui, cardiologista, falar de empreendedorismo, Hector, era melhor o Hector convidar um cara da GV para vir aqui fazer uma aula. O Lineu falava que não. Ele falava que você tem que falar daquilo que você superou. Então, para falar de empreendedorismo, você tem que ter um case. No final, eu vou mostrar para vocês o case de empreendedorismo. E ele mostrou outras filosofias também. Ele trouxe para a gente o Bertrand Russell, o Aldous Huxley. O Aldous Huxley, quando o Lineu discutiu com um aluno do 4º ano sobre o Admirável Mundo Novo, o Lineu me mostrou o Admirável Mundo Novo no 4º ano, doutor Jaime. E eu nunca discuti um eletrocardiograma com esse cara, ele era professor de cardiologia. E uma outra coisa que me marcou muito nesse professor, um dia internou-se o pai de um médico muito querido da nossa faculdade. Esse pai estava com uma síndrome coronária aguda, o Lineu fez o eletro, eu era estudante do 6º ano, uma coisa assim, ele me mostra o eletro, o que você acha? Porque o professor Lineu Miziara, um mito, me pergunta o que eu acho de um eletro? Humildade. E o Lineu me fala, quando a gente foi para São Paulo, ele falou: Roberto, se você carregar a mala do Dr. Adib, ao longo dos anos que você carregar, você vai aprender mais do que a residência. Não carrega a mala dele. É um capital, doutor Guerra, social, que eu vou mostrar aqui a visão do Edson Bueno, que empreendeu a 1000. O Lineu me falava da filosofia do Edson Bueno, que a gente tinha que carregar a mala. Outro recadinho que ele me passou, eu não me esqueço disso. Falou: seu idiota, ao chegar em São Paulo, você só escute e só fale quando te perguntarem, porque tudo que você pensar que você sabe, já sabem mais. E aquele ambiente de massa crítica foi feito para ouvir. Então, eu ficaria 3 dias dando um exemplo de um empreendedor de gente, mas para mostrar que ele tinha resultado, eu trago um segundo exemplo, que foi um dos melhores humanos que o Lineu ajudou a promover, e esse cara é um cardiologista de uma envergadura espetacular, formado em Uberaba, e o Lineu o educou. E ele, secundariamente, eu devo a minha carreira empreendedora totalmente ao Fausto. O Fausto Feres é uma das maiores envergaduras da cardiologia brasileira, uma das maiores. Em publicação científica, há muita publicação falsa e há muito publicador vaidoso, que não tem consistência e que não muda a literatura. O Fausto, tudo que ele tem publicado, se vocês procurarem, é a obra dele. Transformadora, transformadora. E o
Fausto também seguiu o Linneu e passou a ser um empreendedor de gente. Ele empreende gente, eu ficaria 3 dias, mas só em título de homenagem, e a própria Faculdade de Medicina, porque um professor da faculdade, Linneu, produziu um discípulo, Fausto, que promoveu outros. E se eu fiz alguma coisa, ele tem participação direta, converso com o Fausto todo dia. Hoje eu ainda não liguei para ele, porque é sábado, mas todo dia eu converso com o Fausto. E caminhando o outro lado do empreendedorismo, eu falei do background, a gente ficaria tomando um vinho aqui o dia inteiro para falar desse background, visitar cada professor, que no final eu devo voltar nesse tópico. Mas tem o outro lado do capital social, e sem ele nenhum empreendedor anda, network. E eu trago essa foto do Edson Bueno, um amigo querido, muito doído ter perdido o Edson há 2 anos, de infarto. O Edson era obstetra, trabalhava numa casa de saúde, dava plantão para sobreviver, criou o maior império da medicina. Ele é talvez um dos maiores acionistas mundiais de capital em saúde. Ele tem 3% da United Health. Saiu do nada. E o que o Edson falava? Ele falava que se você andar com tubarão, você vira tubarão. Se você andar com sardinha, você vira sardinha. Poderia parar aqui agora e ir embora para casa e deixar isso para os jovens. Fujam das sardinhas. Nada contra elas. Mas andem com tubarão. Como o Linneu falava, carrega a mala do Dr. Adib. O Edson Bueno, só que o Edson falou isso com um número. Eu até devo ao Edson uma ajuda para esclarecer. O Edson falou na Exame que ele cresceu porque ele soube explorar o capital intelectual dos médicos. Isso foi mal interpretado. As pessoas achavam que ele falou mal do médico, que médico era barato. Foi o contrário. Esse cara era de uma alma que eu conheci. Ele falava que o médico é um capital estrondoso, porque você faz você consegue ensinar a administração para o médico em 3 meses, mas você não ensina o conceito da medicina para um administrador para ser empreendedor. E o Edson, ele se vangloriando do médico, querendo dar esse recado, ele foi mal interpretado. Mas todos os profissionais que trabalharam com ele, todos, eu convivo com mais de 30, o adoram e ele foi um líder. Mas o recado dele qual é? Ande com tubarão. Segundo, tubarão não cresce em lagoa, morre. Tubarão tem que nadar em oceano livre. Então vocês têm que andar com tubarão e procurar o oceano livre. Os jovens, o limite é o céu. O limite é o céu. Daqui pode sair um Nobel de Medicina ou de Economia. Caminhando o capital social, eu quero trazer para vocês um conceito que os jovens têm que visitar. Eu conheci pessoalmente o criador desse conceito, do Singularity, é o Raymond Kuss. Ele criou esse conceito, ele passou a estudar a computação cognitiva por problema de saúde. Ele tem diabetes, ele achava um absurdo ele morrer precocemente por doença degenerativa, viu, Fernanda? Em homenagem a Fernanda, eu falo do diabetes, e o Kuss criou o Singularity porque ele achava que não podia, ele achava a medicina muito atrasada, e que era possível a computação contribuir com a medicina. Onde já se viu, 70% da população brasileira não conseguia controlar a glicemia por falta de informação. E sendo que eu tenho um aplicativo no iPhone que faz o controle disso. O que ele dizia com Singularity? O Singularity, o Kuss analisou onde que o humano armazena informação ao longo da vida, dos milhões de anos. Essa informação começou a ser armazenada a níveis moleculares, depois foi para o DNA, os organismos unicelulares evoluíram até o cérebro, a informação passou a ser armazenada, e tem uma força pesada de neurologia aqui na frente, né? O neurônio, ele reinou por um tempo, e a informação era armazenada no neurônio, até que esse responsável do neurônio resolveu criar o mundo digital, criou o computador, e passou a compartilhar informação com o computador. Na época 5, é um momento em que nós compartilhamos a informação. A engenharia reversa do cérebro já consegue fazer linguagem, já consegue a visão, já consegue a fala. Vocês conseguem escrever aqui, o computador fala, você consegue falar e ele escreve. Já há robô que faz exame físico.
E essa previsão do CUS, que nos próximos 35 anos haverá uma convergência que o biológico será digital, o digital será biológico. Nesse momento, 85% do conhecimento estará em partículas predominantemente digitais. Hoje, nós temos o conhecimento da nossa prática diária predominantemente executado por neurônio. Mas nesse momento que ele chama do singularity, dessa convergência, nós estaremos tal qual o Chico Xavier fazia. Quando ele tinha telepatia, ele escrevia cartas e comunicava, nada mais era do que o que será. O Linneu que falava isso, né? Talvez ele que está me dizendo, nada mais era do que o que será. Mas o recado é que esse momento, ele é absurdo. Como que ele está acontecendo? Se nós analisarmos o que está acontecendo, a gente faz a previsão. Vejam a velocidade da internet. A velocidade da internet, ela vai num ritmo tal que todas as edições do New York Times saem de Nova York e vão para Tóquio em meio segundo. Todas as edições. Quando eu formei medicina, a gente não tinha browser. Quando eu formei. Aliás, quando eu terminei a residência no Dante, não tinha browser. O browser é de setembro de 1995. Não tinha browser. Essa velocidade, o tráfego de dados na internet vem crescendo da mesma maneira. A capacidade de armazenagem na nuvem, essa apresentação está na nuvem. Ela está ficando barata e disponível. O Amazon hospeda o pensamento. Não é problema. E o mais importante, esse slide. A lei de Moore, que foi prevista em 1965, previa que a capacidade computacional dobraria a cada 18 meses. Cira, desde 65, eu não queria confessar, mas eu nasci nesse ano, apesar de não parecer, né? Desde 65, a capacidade computacional dobra. E essa previsão do Moore, para conforto ou para desespero, porque pode ter desespero nisso, não para. Se a capacidade computacional não para, e nós já estamos hoje com a computação quântica sendo discutida, o que acontece? A previsão do singularity. Um crescimento exponencial, que nós chamamos de transformação histórica, o tempo de elaboração de um produto vai se encurtando, a fotografia levou 100 anos, o rádio 50, a TV levou 100, o Pentium levou um mês. Hoje, se eu tenho ideia de criar algum trabalho, se eu tenho ideia de criar uma tecnologia, já me aconteceu. Eu estava numa pesquisa de uma pulseirinha de compressão de artéria radial, antes de eu escrever o resumo, um chinês já publicou. Esse fenômeno prevê que nos próximos 35, 40 anos, um computador de $1.000 vai pensar mais do que todos os cérebros humanos. E se nós navegarmos por isso aqui, vocês vão ficar assustados. Esse é o conceito do singularity que eu quero mostrar para vocês. Qual a consequência natural? Assusta. Às vezes a gente diz que essa apresentação é imprópria para menor de 18 anos. Assusta porque eu vou entrar para o determinismo tecnológico. Quando a gente assistiu o desenho animado do Flintstone e dos Jetsons, os Jetsons já diziam que o robô ia dominar o mundo. Não é, Sheila? Isso é da sua época. O determinismo tecnológico é uma teoria espetacular, recomendo a vocês, seguramente o Linneuzinho já deve ter visitado, precisamente o Linneu Miziara, o chefe, ele já navegava por isso. O determinismo tecnológico diz que a tecnologia estruturada, regulada, vai ditar os rumos. Não é o homem que diz se isso vai funcionar, não é o homem que diz se o aparelho celular vai ter mercado, não é o homem que diz se a teleradiologia vai substituir o radiologista, não é o homem que diz que a telemamografia já substituiu a mamografia, não é o homem, é a tecnologia. Cabe ao homem, se ele achar que o neurônio dele serve para alguma coisa, se adaptar e permitir que cada plataforma faça a próxima.
Esse recado também eu poderia, numa segunda etapa, parar aqui e ir embora. Respeitem o determinismo tecnológico. Permitem que cada plataforma faça a próxima. Então, se você é especialista, está fazendo residência em radiologia, e eu vou mostrar para vocês o Arteris, que já lauda uma ressonância cardíaca. Você põe o CD, faz o upload do CD, ele lauda a ressonância cardíaca, aprovado pelo FDA. Cardíaca. Por que eles escolheram cardíaca? Porque está em movimento, é a mais difícil. Se ele já lauda cardíaca, meu amigo, doutor Guerra, o senhor queria revisitar e voltar a estudar neurologia, porque imagina fazer uma ressonância magnética funcional, fazer um upload nesse computador e receber uma interpretação se aquele indivíduo é torcedor do Corinthians ou do Palmeiras. É possível fazer isso hoje. Esse determinismo tecnológico, ele pode nos levar para alguns rumos. Um deles, o Andy, ele é um cara de TI que teve uma suspeita de tumor. Entre fazer a biópsia, ter o resultado, ele tomou 15 dias, e ele mora no Vale do Silício. Inconformado com isso, ele escreveu essa obra, O Fim da Medicina. Essa é uma visão um pouco pessimista, que a gente poderia dizer, olha, o determinismo tecnológico, o singularity, vai chegar num ponto que a máquina vai substituir através da computação cognitiva. Eu não vou mais estudar medicina, eu vou mudar de área. Me fale que área que vocês vão, porque todas vão sofrer a mesma coisa. Essa é uma visão pessimista, a gente tem que ter. E o que ele fez? Esse foi o cara que apresentou a mamografia do computador. E ele mostra. Mas há uma visão intermediária, que talvez a gente viva essa. Eu vivo isso hoje, gente. Eu tenho um escritório digital no Chile, na Colômbia, em que essa realidade, aqueles que já têm um autodiagnóstico, através dos seus sintomas no Google, e só quer uma segunda opinião, por favor, cheque yahoo.com. Ontem, eu me atrasei para ver Uberaba, porque nós estávamos na discussão de um caso clínico de um paciente que ele trabalha na Suíça, estava no Rio, fez uma tomografia coronária e queria a segunda opinião do Narula, do Mount Sinai, em Nova York. E eu estava, através do celular, no trânsito para Uberaba, estabelecendo a conexão. A coronária tomografia dele está no meu iPhone. Então, esse mundo é um mundo atual, mas há uma visão que o Eric Topol foi o cardiologista-chefe da Cleveland Clinic. O Fausto me apresentou o Eric Topol, porque o Fausto foi fellow dele. O Eric Topol criou o Instituto de Medicina Digital na Scripps Clinics, lá em San Diego, Dr. Jaime. E ele escreveu essa obra espetacular, que é um recado para o estudante. Ele mostra um videozinho que a secretária chega para o médico que está na sala de espera, fala, o paciente pode te ver agora. Nós estamos invertendo esse fluxo. Mas esse cara é um físico e oncologista. É muito bom quando a gente mistura a interface do conhecimento. Esse físico oncologista ele já traz uma outra versão que eu prefiro. Em vez de ser o fim da medicina, é o fim da doença. E ele já mostra como que trabalho com epigenética consegue reprimir manifestação de doença, ou às vezes de comportamento. Eu discuti isso com a minha esposa, porque as esposas, não sei se é de vocês é assim, elas têm alguns traços que o marido às vezes não gosta. Só algumas. E eu estava pensando em estudar uma forma de entrar na epigenética da esposa, para que ela, em alguns momentos, se parecesse com o melhor amigo. Mas ela também falou, tudo bem, eu quero mexer seu epigen para você gostar de ir ao shopping, ver não sei o que. Então, esse cara traz uma visão mais interessante dessa perspectiva. Agora, visitem isso, Arteris, aprovado pelo FDA, Se você quiser, basta um browser e você faz o upload do seu exame e o computador dá o laudo. E se eu disser para vocês que eu investi nisso aqui antes dela ser aprovada pelo FDA? Por assimetria de conhecimento. E faz parte do empreendedorismo, você está dentro desse ambiente de startups.
Então, você está numa salada de startup, você olha e fala, mas isso aqui é possível? É possível. Opa! Pode investir que vai para frente. Nesse ambiente, o aluno pode se preocupar. Então, eu vou ser... Isso aqui é real, gente. Isso aqui é real. Isso aqui está disponível. Se o Dr. Jaime da Duke, se eu for lá na Duke, isso está no corredor da Duke, como está no corredor da Mayo Clinic. A Mayo Clinic está trabalhando com o Watson. Mas eu não tenho uma visão pessimista disso. Eu tenho uma visão otimista por 2 motivos muito simples. O primeiro deles é que há uma carência de profissional especializado no mundo e a previsão para os próximos 30 anos é de piorar. Não tem especialista em onco, cardio, medicina, há uma carência de 130 mil especialistas. E essa previsão, a mais otimista diz que vai ser 40 mil, a mais pessimista 100 mil. Então, há uma carência de especialista. E o que essa tecnologia vai fazer? Eu faço isso na prática hoje, gente. Eu aproximo o especialista do generalista. Eu multiplico, através da telemedicina e da share economy, economia compartilhada, eu faço um especialista lotar sua agenda através de um aplicativo de celular. É isso que a tecnologia vai fazer e é isso que o profissional do futuro, o empreendedor, tem que se atentar. Ele tem que estar conectado na tecnologia para poder utilizar o seu conhecimento. Então, vale a pena se aprofundar, se tornar especialista, porque essa será a carência do mundo. Aquelas atividades repetitivas serão substituídas. Não faz sentido uma pessoa sair de casa, estacionar o carro, sentar diante de um consultório para discutir com um médico o que ele faz para baixar o colesterol, como que ele faz para baixar a pressão, que tipo de alimento que ele vai comer. Isso está disponível em padrão repetitivo e a computação cognitiva faz. Agora, se esse médico tiver que fazer uma intervenção, ele tem que ser médico. As nossas escolas têm que preparar para isso. O próximo capítulo é a consequência, que é a inovação disruptiva. O que é a disruptiva? Inovar, está todo mundo inovando toda hora. Enquanto eu estou aqui conversando com vocês, nós temos 300 inovações disruptivas. Mas a disruptiva é aquela que tem escalabilidade e é viável economicamente, para em pé. Então, se eu costumo dizer para as startups, a gente participa de um cubo de startup, não adianta você vir aqui me criar uma tecnologia estratosférica para trocar pneu de carroça. Não vai ficar de pé. É disruptiva aquela tecnologia que vai para a prática clínica e tem capilaridade, que tem escalabilidade e convive com tecnologia. Essa curva, eu estudei medicina aqui. Impressionante como é rápido. Na época da cardiologia do Linneu, nós comemoramos quando houve uma grande implementação de tecnologia na faculdade. Ele conseguiu dar aula de shunt de cardiopatia congênita com giz colorido. Porque antes o giz era branco. Quando chegou o giz colorido, foi um avanço. Eu formei, Dr. Jaime, não tinha hemodinâmica. Internet. Então, essa medicina de alto custo, alta tecnologia e baixo acesso, ela é atual. Ela é atual. A sinistralidade dos convênios ninguém aguenta, mas não se iludam, nós já estamos aqui na medicina digital. O pagador já está, eu tenho um programa de accountable care com pagadores. O pagador já está, a medicina digital, de baixo custo e de grande escalabilidade. Há plataformas móveis que controlam glicemia, capturando o dado de monitorização subcutânea da glicemia com bomba de difusão automática de insulina. Vocês já conhecem isso. Agora, para ser disruptivo, tem que ser prático, tem que ser custo-efetivo, tem que trazer retorno para a sociedade. Esse slide é uma consequência desse ambiente e nós estamos habituados aí aos gestores pedir dinheiro, aí aos convênios pedir dinheiro e todos eles fecham a porta e eu já sei o que eles falam nos bastidores. Vocês que trabalharam, o Eco já trabalhou na Secretaria de Saúde, o que acontece? O gestor te escuta, educado, fecha a porta, médico, né? Olha, dá um agradinho para eles aí, mas não tem jeito. Se for fazer isso, vai aumentar custo. Esses slides, se vocês olharem as referências, Jornal de Política Econômica, Bureau de Economia, de Pesquisa em Economia, ele diz pela primeira vez que fatores externos à renda de um país vão mudar 84% da expectativa de vida. A difusão de tecnologia afeta a eficiência do serviço de saúde, aí não tem novidade nenhuma.
A superconvergência, internet das coisas, computação na nuvem, supercomputadores, deep learning, a superconvergência, ela vai, aplicada ao sistema de saúde, melhora os indicadores antes da distribuição de renda. Isso é inédito. Antes de você distribuir renda em um país, a tecnologia já consegue implementar os indicadores de saúde, mortalidade. E o mais importante, esse é o mais importante para nós, os indicadores de saúde melhorando, aumenta o PIB per capita. É a primeira vez, e eu tenho um projeto, eu vou mostrar para vocês, que eu chego para o gestor e falo, se você melhorar o indicador de saúde, você vai aumentar o PIB per capita de Uberaba. Eu tenho um programa que hoje ele gasta $900 por vida salva, no infarto. É um conceito que nasceu do Singularity. O que nós temos hoje de tecnologia dos wearables, que vocês veem aí, parece um sonho, mas nós temos, aprovado pelo FDA, uma cápsula que faz exames de secreções, você ingere a cápsula, ela faz exames de concentração de sódio, potássio, etc., etc., e manda sem fio para um servidor. Da mesma maneira que mede a aderência do paciente àquele medicamento. Os wearables, já há relatos de relógio da Apple, que fez um diagnóstico de embolia pulmonar com associação de frequência cardíaca, frequência respiratória e o padrão repetitivo. Nós ficaríamos 3 dias mostrando um aplicativo de Stanford, um aplicativo que em um dia incluiu 11 mil pacientes num protocolo de insuficiência cardíaca. Eu vou mostrar para vocês a experiência que nós tivemos com isso em Uberlândia. Nesse momento que nós estamos coletando dado digital no mundo inteiro, porque onde vocês vão, o dado é digital. Se o dado é digital, ele pode ir para a nuvem. Se ele pode ir para a nuvem, ele pode ser trabalhado. Já há uma plataforma gratuita, se Uberaba não tem, se a Faculdade de Medicina daqui não está conectada, pode procurar RateCap, que é uma base eletrônica que captura dado e coloca na nuvem. Como que isso funciona? Você faz o upload dos seus dados do hospital escola para uma nuvem de pesquisa gratuitamente, e ele capta essa informação não estruturada, vetorial, e promove deep learning e te traz computação cognitiva de graça. Esse produto que nós utilizamos atualmente, eu utilizo isso em pesquisa clínica, ele captura o dado numa plataforma aprovada pelo FDA e no fim do dia, processamento, etc., etc., ele submete a computação cognitiva e nos dá informação de deep learning dessa máquina gratuitamente. Isso faz parte da nossa rotina. Caminhando nessa agenda, e essa agenda eu posso mudar. Eu posso, com o meu mouse aqui, de acordo com o tempo, eu vou mais profundo ou menos profundo em cada tópico desse. Um recado importantíssimo. Houve um tempo que o valor das empresas estava na terra. Depois, o valor das empresas com a Revolução Industrial veio para a capacidade de produção em escala. O valor hoje das empresas, o valor hoje dos cérebros, o valor material das pessoas está na capacidade de transformar ruído em sinal. Transformar ruído em sinal é o que vocês têm que procurar. Na medicina, o que a gente faz o dia inteiro quando você quer buscar uma evidência científica? Você transforma o ruído em sinal. O que é o ruído? É um intervalo de confiança largo que traz a dúvida. Então, quando a gente faz um estudo clínico, aqui está o exemplo do trombolítico no infarto. O primeiro trombolítico feito no Triângulo Mineiro, eu tive o privilégio de fazer no estudo Emeras, que veio para o Linneu Miziara e ele entregou para o residente ser o investigador principal. O Emeras, estudo multicêntrico da streptokinase nas repúblicas da América Latina, América do Sul. Você lembra, Hector, disso? Na década de 70, estudos de 900 pacientes, a dúvida era grande. À medida que eu aumento o volume dos pacientes, eu diminuo o intervalo de confiança e eu venho para precisão. Transformar ruído em sinal é isso na pesquisa clínica, é isso na prática diária, e os supercomputadores fazem isso. Eu tenho dó dos estudantes atuais, viu, Holmes? Porque na nossa época, a gente lia um artigo por semana, estava atualizadíssimo. Hoje, um profissional, ele tem que ler pelo menos 19 artigos por dia. E 75% dos médicos americanos reconhecem que não conseguem entender estatística. E se eu piorar essa informação e disser para vocês
que em 2020, a informação dobrará a cada 70 dias, Denito. A cada 2 meses, toda a informação da medicina vai dobrar. É absolutamente impossível trabalhar com o nosso cérebro. Nós vamos precisar da extensão da computação cognitiva para a gente chegar à conclusão. Nesse aspecto, o tempo entre chegar a uma convicção de diretriz. A diretriz determina usar aspirina no infarto agudo do miocárdio. Qual o tempo entre essa definição e o emprego de 50% da prática clínica? 17 anos. 17 anos. Assim é na neurologia, assim é na psiquiatria, assim é na hematologia. Você tem uma evidência científica, para ela ir para a prática clínica leva 17 anos. Como que nós podemos entrar nesse cenário e entender, eu estou concluindo, que esse cenário ele está trazendo uma mudança monstruosa. E eu trago aqui 2 exemplos para vocês da mudança monstruosa, porque em Uberaba, em Uberlândia, em Belo Horizonte, no Rio, em Nova York, em Tóquio, a gente sabia muito bem quem investia em saúde. Um grupo de médicos montava hospital, fazia cota, um laboratório, etc. O que está acontecendo hoje no cenário de saúde? Olha que coisa disruptiva. Apple. O que a Apple está fazendo? Vocês já sabem que a Apple priorizou, se vocês visitarem a Bolsa de Nova York, está escrito, prioridade de investimento da Apple, daqui para frente, saúde. Prioridade de investimento da Apple, saúde. Será por quê que a prioridade de investimento da Apple é saúde? Se vocês entrarem nos aplicativos da Apple, que ela já tem, que vocês já têm aqui no celular, eu monitoro meu sono, eu monitoro meus passos. Não consigo monitorar minha esposa ainda. Mas ela já deve ter esse aplicativo, é porque ainda não dá dinheiro. Se der, ela já tem todos esses aplicativos. Se nós analisarmos a facilidade que ela tem de acesso aos clientes usuários de saúde, veja a comparação do número da Apple com o maior programa de saúde dos Estados Unidos, a United Healthcare. Então, ela tem na mão um mercado que ninguém tem, nem o maior player de saúde dos Estados Unidos. Essas são as empresas que ela comprou nos últimos 5 anos. Essas são as empresas de saúde que ela comprou nos últimos 5 anos. Eu colocaria aqui, toda a saúde do estado de Minas Gerais é essa empresa aqui, ó. Só para contextualizar, ela tem, então, hardware, software. Com isso, ela pode ir para o mercado e destruir o mercado. Mas, para não ir muito longe, vamos aqui na nossa prática. O grupo Cirela, que é um grupo de construtor, se juntou com o grupo Bozano e já comprou 9 hospitais, Campinas, Ribeirão, comprou o Hospital da Família Palocci. Ela é uma construtora, Bozano. Eu já tive reunião com eles para investimento em startups. Então, o cenário da saúde, todos sabem que mudou. Eu estou dando para vocês 2 referências, uma internacional e uma local, que mudou mesmo. Não adianta chegar num lugar falando de branco que você é um profissional assim, assim, assado. O mundo não quer saber disso. É aquele negócio, o leopardo não vai deixar de te comer porque você é uma boa pessoa. Não vai. Se ele estiver com fome, ele te come mesmo. E o mundo é assim. Mensagens finais. Nas mensagens finais eu queria dar várias, mas eu trago aqui, eu estava conversando com o Lineuzinho sobre o Amazon, que você tem os livros aí na sua biblioteca, eu te perguntei quantos livros você está lendo por mês. E o criador da Tesla, ele recomenda uma leitura de 5 livros mês. O Bill Gates criou um programa agora de uma meta de que as pessoas leiam 50 livros por ano. Então, eu vou trazer para vocês algumas recomendações para o empreendedorismo. A primeira delas, imperdível, eu acho que nenhum jovem abaixo de 70 anos pode prescindir desse livro. Quem aqui já leu Fora de Série, Outliers? Então, viu, Hector? Valeu minha fala, porque, por favor, leiam isso. Entre tantas, ele fala da teoria das 10.000 horas. Ninguém é master em nada se não treinar 10.000 horas.
Por isso que o filho da Fernanda está em Barcelona. Para ele sair de 500 para 300, 10 mil horas, não adianta. Pode olhar o que ele está fazendo. Um pianista, um jogador de futebol, um médico, um pesquisador, teoria das 10 mil horas do Gladwell. Isso eu tive do Linneu. O Linneu, ele me falava de linguagem corporal. E aquele maluco, em 1988, gente, que degustação, né, Romulo? Você lembra que era tomar um whisky com o Linneu no consultório dele? Ele mostrava a Santa Ceia, e até hoje eu não sei se o Linneu era religioso ou não, porque ele tratava isso com uma certa ironia, mas na Santa Ceia ele mostrou, ele me deu a referência que o Leonardo da Vinci estudou 3 anos de linguagem corporal antes de pintar a Santa Ceia, e você consegue saber quem é Judas só pela expressão corporal do Judas. É uma recomendação que eu trago para vocês de uma obra espetacular, Power Cues, que é a linguagem corporal da liderança. Existe um jeito de sentar à mesa para você fazer negócio. Se você for aos Estados Unidos fazer um negócio com uma empresa, e ele te der uma mesa quadrada como essa, e sentar oposto a você, ele já te falou que ele não quer. Se a mesa for redonda, ele já te chamou para a baila. E recomendo fortemente essa literatura. O Gladwell, além do Outliers, ele escreveu Blink, imperdível. Ele mostra como que o nosso sistema de tomada de decisão, ele tem um subconsciente coletivo que detecta 10 mil bits por segundo, contra o consciente de 40 bits, e você toma decisão com o subconsciente num piscar de olhos sem perceber. Então você vê uma situação e fala, não gostei dessa pessoa porque ele não presta, e você não sabe por quê, é o seu sistema subconsciente. E nós temos que estar atento para ele, para nos proteger, assim como para a gente poder... Vem cá. É porque está chegando o final e o computador quer ficar mais tempo aqui. Aqui. Vai travar agora, não tem problema, mas eu tinha outras fotinhas que eu queria mostrar para vocês. Bom, se ele travou, eu vou terminar sem... Tinha mais umas referências de livros, mas eu vou terminar essa fala, até por causa do tempo. Tinha mais algumas referências de literatura que eu posso passar para vocês. Essa apresentação estará na nuvem, quem quiser depois pode pedir a organização, a gente manda o link e vocês baixam. Mas foi um recado do Chico Xavier, que é hora de parar, e para parar, eu visito São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino também me foi apresentado pelo Linneu, e se eu comecei falando que eu não faço mais slide em português, eu tenho que terminar numa referência a um escritor português. E o São Tomás de Aquino, no seu Tratado de Gratidão, vocês podem visitar essa obra, uma que eu recomendo, no seu Tratado de Gratidão, ele reconhece 3 níveis de gratidão. E de acordo com as culturas, esse nível de gratidão é expresso pelo agradecimento. As línguas e as culturas mais frias, como a inglesa, na Inglaterra, nos Estados Unidos, como que eles agradecem? Um agradecimento superficial, praticamente neuronal. Thanks. That's it. Ele só reconhece que há um agradecimento. Quando você mergulha um pouco mais no nível emocional, você vai para um agradecimento que ele não só reconhece, mas ele te agradece, ele entende aquilo como uma graça. Esses idiomas, como o francês, o merci, como o espanhol, o gracias, como o italiano, grazie, ele traz um nível de agradecimento que já tem um pouco mais de afeto. E o São Tomás de Aquino fala que a única cultura, o único idioma que traz um nível mais profundo de agradecimento, que aquele agradecimento não só reconhece, como se sente agraciado, mas mais do que isso, ele se sente tão reconhecido que ele se declara obrigado. Você me fez tão bem que eu estou obrigado para com você. Essa foi a única utilidade que eu vi da língua portuguesa. Além dela poder ser falada no país inteiro, é o único idioma que agradece no mais profundo grau de reconhecimento. E esse mais profundo grau é o obrigado. Um obrigado
que a gente deixa para o final, que eu queria falar, e aqui no Chico Xavier eu posso falar. Obrigado, doutor Ial, Valdemar Ial. Obrigado, meu querido, adorado, espetacular, o melhor clínico que eu já convivi, Edson Luiz Fernandes. Obrigado aos professores da Faculdade de Medicina e que nos brindam de ter aqui. Obrigado, doutor Guerra. O senhor não imagina como que o senhor, andando nos corredores apressado da Faculdade de Medicina, saia correndo para ver o treino do Uberaba Esporte. E a gente sabia disso. Obrigado pelo capital social. Obrigado, Sheila, pela sua humildade. Quando nós convivíamos, você estava chegando ao Uberaba, eu tive o privilégio de ser seu aluno, pela humildade que você nos colocava na prática. E você me passou a única hematologia que eu tive na vida. Eu não tive outra oportunidade de ter hematologia. Mas mais do que isso, você passou a humildade de vir aqui e falar, olha, eu não sei fazer palestra. E você passa aquela mensagem para falar sobre morte. Obrigado, doutor Jaime. O senhor exerceu uma influência direta e indireta. O meu irmão gêmeo fez aqui em Uberaba neurologia, e ele fala isso até hoje, ele é neurocirurgião, estimulado pela neurologia de Uberaba. A neurologia de Uberaba, ela é um marco, o senhor sabe disso, mas a elegância do senhor para nós, o aluno da faculdade, tinha orgulho de falar, o nosso professor de neurologia, ele é professor convidado da Duke University, mas ele é um professor convidado da Duke University que faz uma visita de leito, que o leito da neurologia é o último leito do corredor do hospital escola. E a gente ia lá e ficava olhando, gente, esse cara estudou nos Estados Unidos, e ele está aqui conversando com a gente em português. Então, a última palavra que a gente tem para Uberaba, para a Cira, que teve o cuidado de colocar essa fitinha laranjada, que está igual à cor da logo no site. Obrigado a Cira por me dar esse prazer de vir aqui a Uberaba com tanta gente muito boa, que vocês poderiam convidar de qualquer lugar do mundo, e traz um caipira que mora aqui em Uberlândia, mas é nascido em Araguari. Obrigado, Coraspe e Lineuzinho, através de você. Eu falo obrigado ao Chico Xavier, que nos conecta a esses monstros que nos criaram e nos disseram, como Newton. Quando Newton foi agraciado pelo princípio filosófico da matemática, questionaram, mestre, como o senhor atingiu tanto? E o Lord Newton disse, se fui a algum lugar é porque me apoiei nos ombros de gigantes. E Uberaba nos dá os ombros e nos continua apoiando pela vida. Muito obrigado e desculpa a correria, Hector. Dr. Roberto Botelho apresentou muitas possibilidades no universo da medicina no que se refere à tecnologia, inovação e empreendedorismo. A gente fica por aqui. Muito obrigada por sua companhia e até breve.